Oi, gente, bem-vindos a mais um devocional aqui na Além da Canção. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, acompanhando e feliz que vocês amaram Eclesiastes sendo estudado aqui por todos nós juntos. E espero continuar sendo canal de bênção na sua vida. Espero que você continue compartilhando o que você aprendeu sempre aqui nos comentários. Eu tento ler, se não todos, a maioria deles. Eu sempre tiro um tempinho para ler. Então, muito obrigada a você que continua aqui com a gente. E estamos indo já para o finalzinho de Eclesiastes, né? Estamos nos 4 últimos capítulos e hoje nós iremos estudar, né? Refletir sobre Eclesiastes 9 e 10. Já faz a sua leitura aí e volta para a gente compartilhar juntos mais uma porção da Palavra de Deus. Você já leu Eclesiastes 9 e 10 e eu quero convidar você a reler do capítulo 9 o versículo... Perdi aqui, minha gente. Eu dei uma olhada e agora me perdi. Acabei de me achar. O 4. Para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E do 10, a gente vai ler o primeiro versículo. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Começamos aqui, né, com o mundo, né? Um eu falei sobre leão, o outro falei sobre moscas, né? É nosso querido sábio compartilhando lições aí. E vamos para uma visão geral, né? Eu sei que você já leu, mas vamos relembrar o que é que está escrito em Eclesiastes 9, né? E eu sempre que leio Eclesiastes 9, eu tenho de novo aquela sensação de que às vezes Salomão, o sábio, tem um pensamento meio pessimista. E aí quando eu penso que ele é pessimista, na verdade eu acabo voltando e concluindo que ele é realista. E é exatamente isso que os primeiros capítulos de Eclesiastes fala. Ele fala que ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro e que isso pouco importa, porque no fim, em resumo aqui, pra gente nem se prolongar, ele fala: no fim, todo mundo vai morrer. E é isso que eu falo. Poxa, meu querido amigo Salomão pegou pesado. Mas é uma realidade, né, gente? Às vezes a gente acha que a gente é eterno, mas nós não somos. E aí ele fala, bons, maus, religiosos ou não, os que adoram a Deus ou não, sábios ou tolos, todos irão morrer. Eclesiastes 9 já é o início das conclusões dele sobre a vida, sobre a reflexão que ele faz sobre a vida. E o início da conclusão é: todo mundo vai morrer. E aí mais à frente ele fala assim: por isso que a gente tem que ter em mente que os nossos amores, ódios, riquezas, bens, tudo vai com a gente quando a gente morrer. E depois da gente morrer não tem como desfrutar de nada disso. E ele fala: por isso. Aí ele volta mais uma vez o que ele bate na tecla desde o primeiro capítulo de Eclesiastes: viva a vida, aproveite a vida. Ele fala: aproveite a sua juventude. Aí ele fala para os homens, né? Aproveite a sua vida com a mulher que você ama. É como se ele estivesse dizendo assim: aproveite a sua família. Ele fala: coma, beba, desfrute do melhor da sua vida. E ele mais à frente diz assim: e o que você for fazer, faça bem feito. Faça o seu melhor. Porque para a sepultura onde você vai não tem pensamento, não tem sabedoria, não tem como construir nada. Lá não tem como fazer aquilo que não deu tempo para fazer em vida. Ele fala: faça agora e desfrute da melhor maneira possível agora. Porque você vai morrer e lá não tem como fazer aquilo que você gostaria de ter feito em vida. E aí mais à frente ele faz um contraponto, assim, não é necessariamente um contraponto, mas ele chega a umas conclusões que ele diz assim, ó: nem sempre os rápidos vencem a corrida, nem sempre os sábios terão comida, nem sempre os inteligentes ficarão ricos e nem sempre os instruídos ficarão famosos. Se a gente for olhar bem direitinho, ele falou sobre virtudes que todos nós queremos ter. A gente quer ser o mais rápido, quer ser o mais sábio, quer ser o mais inteligente, quer ser o mais instruído. E ele fala que isso não garante que a gente vai ter sucesso. E é uma ótima maneira de ele ensinar pra gente: para de dar desculpa. Para de dar desculpa e dizer: ah, eu não sou muito inteligente, por isso que eu não vou ficar rico. Ah, eu não sou o mais sábio e por isso que eu não vou ter tal coisa. É como se ele estivesse dizendo: isso não condiciona sucesso. Não que a gente não vá buscar ser inteligente, não que a gente não vá buscar ser sábio, não que a gente não vá buscar ser instruído. Pelo contrário.
Mas ele está meio que, no não dito dele, ele está nos ensinando algumas coisas. A gente precisa parar de dar desculpas esfarrapadas para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Porque a gente acha que a gente só vai conseguir aquilo que a gente almeja se a gente tiver as melhores virtudes e as melhores qualidades. Mas não é por aí. Porque isso não condiciona ninguém a ter sucesso. E ele fala até assim, muito conta, né, a sorte e o acaso também. Claro que você faz a sua parte, mas você sabe também, né, meu querido amigo, minha querida amiga que está aqui comigo, que a gente sabe que tem gente rica que não é assim tão inteligente. A gente sabe que tem gente famosa que a gente fala, meu Deus, como essa pessoa fica... Então, é aí que mora o acaso, é aí que mora a sorte, entende? Então não tem como contar muito com exatidão sobre a vida, né? Em resumo, o sábio, o Salomão, ele sempre nos aconselha a buscarmos ser o melhor, a fazermos o nosso melhor, mas entendermos que a vida, ela funciona de maneira que muitas vezes haverão injustiças, muitas vezes haverão situações que a gente nem vai concordar, mas a vida é assim. E não adianta questionar, murmurar ou se entregar ao lado ruim da vida. A gente precisa fazer o nosso melhor porque as nossas chances de colher o melhor são maiores, são muito maiores do que quando a gente é tolo, quando a gente é preguiçoso ou algo do tipo. E aí mais à frente ele aconselha, né, ele conta uma história sobre... Ele conta uma ilustração, né, sobre uma pequena cidade que um rei poderoso atacou a cidade e havia um homem pobre, sábio, que sabia como livrar a cidade, mas ninguém perguntou para ele a opinião dele. Então, uma maneira dele dizer assim, não despreze o conselho do pobre, né? Às vezes não é porque ele é pobre que ele não é sábio, que ele não tem algo para ensinar, que ele não tem algo para compartilhar. E aí ele encerra o texto dizendo que a sabedoria vai ser sempre melhor que qualquer coisa, e que a gente precisa ter cuidado porque uma decisão, uma única decisão errada pode estragar bons planos. E aí a gente vai para o 10, né, para o capítulo 10 já, e é um capítulo que ele reflete sobre riscos, injustiças, trabalho digno, preguiça e dinheiro. De maneira geral, é o que aborda o capítulo 10. E ele começa já fazendo essa reflexão sobre um perfume. E, em resumo, em outras palavras, isso que a gente leu, ele fala assim, um frasco de perfume, né, um perfume, ele pode ser estragado por muito pouco, por moscas, né? E ele faz esse contraponto com a sabedoria. Ele fala assim, não adianta a gente exalar a sabedoria por tanto tempo e a tolice de um instante fazer com que a gente estrague uma reputação de uma vida inteira. Então é como se... A vida do crente é cansativa, gente. A gente tem que estar sempre vigiando, né? Para não fazer uma escolha errada. Não que a gente não vai errar nunca, mas acho que fala muito sobre a prepotência, né? Do sábio, de querer se achar sábio e cometer um deslize ou ter alguma coisa encoberta que venha ali manchar uma reputação de uma vida inteira e de alguém que parecia tão sábio, né? Mais à frente ele reflete sobre as injustiças, como já disse, o Salomão é realista, então ele vai falar e vai dizer pra gente, infelizmente nem todo mundo vai receber o que merece, inclusive coisas boas. Muitos de nós achamos, acho que todos nós, achamos que merecíamos receber muito mais do que a gente tem, né? E ele fala, a gente não vai receber tudo aquilo que a gente merece, mesmo que sejam coisas boas. A gente pode receber, a gente vai colher, mas na maioria das vezes não é tudo aquilo que a gente gostaria de receber, de ganhar e de ter que a gente vai ter, porque, de novo, Salomão é realista, não é, gente? E aí, mais à frente, ele traz reflexões sobre ações, né, em que toda ação, ela tem uma consequência, toda escolha tem uma consequência. E ele faz um contraponto, uma ilustração sobre cavar um poço. Ele fala que quem cava um poço pode cair nele. É uma escolha, é uma consciência. Não é que você não vai cavar um poço nunca, mas como que você está cavando esse poço, né? E ele traz muito essa reflexão. Mais à frente ele fala, se um machado perder o corte, é melhor afiar ele do que fazer força dobrada. E aqui ele traz uma reflexão sobre a preparação, né? Às vezes a gente está achando que a gente não está conseguindo, insistindo numa coisa quando na verdade a gente deveria se preparar melhor para poder conseguir alcançar o nosso objetivo, porque nada adianta força dobrada se o machado está sem corte, está sem o fio de corte, né? E aí ele também traz uma reflexão sobre o preguiçoso. Ele fala que o preguiçoso deixa a casa encher de goteira e uma hora a casa vai cair. E é como se ele estivesse dizendo assim, resolva os problemas que tem para resolver hoje. E acho que a gente é muito disso, né, gente? A gente tem
A gente tem a mania de procrastinar em muitas áreas da nossa vida. Problemas que precisam ser resolvidos. Isso em todas as áreas, gente. Saúde, não é? Uma coisa na nossa casa que precisa ser organizada. Até um conserto que precisa ser feito. E Salomão, ele traz reflexões, não é só sobre a vida espiritual, é sobre a vida prática mesmo, sobre o dia a dia mesmo. E ele fala muito sobre isso. Resolva o que precisa ser resolvido agora, antes que a casa caia, antes que a goteira entre. Encha a sua casa a ponto da casa vir cair. Ele também reflete sobre que dinheiro não é ruim e que a gente precisa saber utilizar. Ele promove pra gente momentos bons, momentos alegres. A gente só precisa saber usá-lo com sabedoria. E por último, mais à frente, ele fala muita coisa, né, gente? Vocês sabem que eu sempre trago um apanhado geral aqui. Ele fala assim, não fale mal dos outros, porque alguém pode ouvir e entregar você, né? Levar você para a pessoa de quem você falou. Isso é um fato, né, gente? Infelizmente, a gente precisa sempre se policiar nesse sentido, que às vezes é no automático que a gente fala de alguém, né? E aí eu acredito que os conselhos de Eclesiastes 9 e 10 são muito óbvios, mas vamos só recapitular. Primeiro conselho, dê o melhor em tudo que você for fazer e aproveite a vida da melhor maneira possível. Faça o seu melhor, dê o seu melhor com a sua família, dê o seu melhor no seu trabalho, dê o seu melhor na sua vida, porque essa vida vai terminar. E se você tem de receber alguma recompensa aqui na terra, pelo que você fez aqui na terra, vai ser feito aqui. O que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Então que você plante coisas boas e que você aproveite o melhor desta vida, nesta vida, porque é a única maneira de receber alguma recompensa das coisas daqui. Segundo conselho é pare de dar desculpas esfarrapadas, né? Para não correr atrás dos seus sonhos. Ah, mas eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Para com isso e corre atrás dos seus objetivos, atrás dos seus sonhos. Você pode se surpreender, né? Perseverança muitas vezes é melhor do que muitas outras coisas. Às vezes a pessoa é inteligente, às vezes a pessoa é instruída, mas desiste fácil. Então para de dar desculpas e vai correr atrás dos teus sonhos. Terceiro, ouça conselhos. Olha, é aquela frase, né? Ninguém é tão tolo que não tenha alguma coisa para nos ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha alguma coisa para aprender. Então, aprenda a ouvir conselhos. Mesmo que na hora você nem ache assim, você nem concorde com tudo, mas provavelmente alguma coisa você vai tirar de lição, né? Reter aquilo que é bom. Que mais? Seja vigilante e não perca a vida por um momento, por uma tolice, por uma bobice. A gente precisa nessa hora aprender, mansidão, temperança, né? Acontece muito a gente querer falar, a gente foi sábio uma vida inteira e às vezes uma palavra nossa faz a gente perder toda uma vida, toda uma reputação. Então, nessa hora vale também lembrar do fruto do Espírito, lembrar de ter mansidão, temperança, respirar fundo, ser tolerante, para a gente não vir estragar o bom perfume que nós somos e que nós temos em nós. Prepare-se, ou seja, afie o machado e pare de fazer força dobrada, desnecessária. Veja qual área da sua vida que você precisa organizar, preparar para então ir à luta, não é? Para que você não venha estar fazendo esforços desnecessários. Corrija os problemas em tempo, né? Vê o que está faltando organizar aí na tua vida, na tua saúde, na tua casa, no teu trabalho. Organize, sane os problemas ainda pequenos, né? Não espere a casa cair para ir resolver os problemas. E use o dinheiro de maneira correta, de maneira sábia e desfrute do melhor dele, né? Sem ficar que nem um louco correndo atrás do dinheiro ou usando o dinheiro de forma ilícita. Mas que você seja sábio ao utilizá-lo e desfrute do melhor que o dinheiro pode proporcionar para mim e para você. Amém? E assim terminamos Eclesiastes 9 e 10. E agora a gente vai orar para que o Senhor nos ajude a aplicar tudo isso no nosso coração e no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Porque de nada adianta ler se a gente não colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais uma porção da tua palavra, porque o Senhor deixou para nós instruções para todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela atenção. Te agradecemos pelo manual que é a tua palavra, que nos ensina em tudo, Pai, em tudo a sermos sábios e a contarmos com a tua ajuda, Pai, com a ajuda do Espírito Santo para fazermos melhores escolhas na nossa vida. Que possamos aproveitar da nossa vida da melhor maneira possível, contigo ao nosso lado, desfrutando daquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós, que sejamos sábios, que possamos corrigir aquilo que está fora do lugar ou que está errado. Nos ajuda, Espírito Santo, nós sempre dependeremos de Ti. Aplica cada palavra destes textos em nosso coração e lembre-nos, Espírito Santo, de colocar em prática no nosso dia a dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe e até o próximo devocional. E se você ainda não é inscrito, você sabe que eu não fico pedindo isso, né? Mas se inscreve aqui no canal. A gente tá já terminando Eclesiastes e vem muito mais por aí. Deus abençoe.